tenho certeza que você não tinha poucos problemas para largar em casa, mas você veio. E eu tenho certeza que o fato de você vir a essa casa de oração para adorar ao Senhor com toda a sua vontade, com toda a sua alegria, com todo o desejo de atrair a presença do Senhor, eu quero dizer algo para os irmãos. A presença do Senhor está aqui neste lugar. E o motivo da presença dele está aqui é porque você veio, e não somente veio, mas o convidou para estar aqui. Porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Eu quero te dar uma boa notícia, porque aqui nós somos mais de 2, nós somos mais de 3, nós somos mais de 10, nós somos mais de 50, nós somos mais de 100, e eu tenho uma boa notícia para a sua vida. O Senhor está aqui nesse lugar. Eu vou repetir essa palavra para que você receba ela. O Senhor está aqui nesse lugar. Eu estou aqui debaixo de um temor muito grande para ministrar essa palavra sobre a sua vida. O Senhor está aqui nesse lugar. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: hoje nós iremos saber qual é o perfil do homem que Deus se agrada. Você entendeu bem o que você acabou de dizer? O Espírito Santo tem palestrado a respeito disso ao meu coração, para que nós entendamos o que verdadeiramente atrai a atenção de Deus, atrai a glória de Deus, atrai a manifestação da presença de Deus na nossa vida. Eu quero deixar algo muito claro para os irmãos aqui. Nenhum de nós, e eu repito, nenhum de nós temos capacidade de produzir santidade. Nenhum de nós temos capacidade de produzir glória, de produzir santidade, de produzir algo que é completamente espiritual. Tudo o que nós vivemos dentro de um mundo espiritual é porque o Senhor nos confia. A autoridade que você tem foi o Senhor quem te confiou. A palavra que Deus está te entregando para que você venha falar é o Senhor quem está confiando a você. A forma como você age é o Senhor quem está confiando a você. E eu quero te dizer uma coisa: Deus ainda procura pessoas. E eu quero repetir para que você receba essa palavra. Deus ainda procura pessoas. Jonatas, por que Deus ainda procura pessoas? Deus não pode resolver com uma palavra? É claro que pode. Mas se as pessoas não creem sabendo o que Ele faz, elas querem ver para crer, como verão se Deus não está aqui fisicamente para fazer os milagres? Eu quero te dar uma boa notícia. É através de você que as pessoas vão começar a acreditar no Evangelho que nós vivemos. É através da sua vida que as pessoas vão começar a acreditar que o Espírito Santo realmente se manifesta no meio da igreja, se manifesta no meio da sociedade, se manifesta no meio da população. É através de mim e através de você. E nós vemos dentro da palavra de Deus alguns exemplos práticos de que Deus está à procura de homens. E quando eu me refiro a homens, eu não estou dizendo somente homens, homens e mulheres, em um contexto geral. Deus tem um perfil traçado para os homens que Ele se agrada. Como assim, Jonatas? Existem algumas coisas que chamam a atenção de Deus. Existem algumas coisas que atraem a glória de Deus, atrai o olhar de Deus, atrai a sensibilidade do coração de Deus. Existem pessoas que decidem abandonar suas vontades para viver a vontade de Deus. Existem pessoas que decidem abandonar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Existem pessoas que estão completamente dispostas a abandonar os seus projetos para viver os projetos de Deus.
E aqui está uma das coisas que atrai a atenção de Deus e o olhar de Deus para a nossa vida. O que, Jonatas? É quando existe dentro de nós a disposição de não somente ouvir, mas cumprir. Porque Deus não conta somente com aqueles que ouvem, Deus conta com aqueles que ouvem e colocam em prática. Deus não quer somente que você venha a esse culto para ouvir uma ministração, para ouvir os louvores e volte para sua casa da mesma forma como você entrou. Não, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque além de ouvir, Ele quer que você pratique essa palavra, porque essa palavra vai mudar o teu cenário, essa palavra vai mudar a tua realidade, essa palavra vai mudar o que você vive dentro do teu lar, essa palavra vai alcançar teus familiares, essa palavra vai alcançar as pessoas que trabalham com você. É essa palavra. E se essa palavra não nos mudar, nada mais é capaz de nos mudar. Se essa palavra não for capaz de tocar o nosso coração, nada mais é capaz. Porque nós estamos aqui simplesmente para ministrar palavras que nós temos no nosso coração, não. Eu creio que todos os profetas e todos os ministros que o Senhor tem levantado nessa casa, todas as vezes que recebem a informação de que vão ministrar, oram ao Senhor apresentando uma coisa: Senhor, não permita que eu fale o que eu quero, mas que eu fale o que o Senhor quer. Que eu fale aquilo que a tua igreja precisa ouvir. E eu vim aqui nessa noite debaixo de uma autoridade do céu para liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus não quer somente que você ouça. Deus quer que você ouça e coloque em prática. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: o dia que você colocar essa palavra em prática, essa igreja fica pequena. O dia que nós colocarmos por inteiro, tá? E eu digo por inteiro porque existem pessoas que querem viver em parcialidade com a palavra. Querem cumprir uma parte e renunciar à palavra quando ela se torna desconfortável. Mas quando você realmente decidir viver o que essa palavra diz, tudo muda na tua vida. E eu vou trazer alguns exemplos práticos para você. Eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos de homens que agradaram o coração de Deus. O primeiro deles é Noé. Se vocês forem ler o capítulo 6 e o versículo 8 e 9 de Gênesis, vocês vão observar que a palavra de Deus diz: e Noé achou graça diante do Senhor. Eu faço uma pergunta aqui para vocês: como pode Deus se agradar de um homem que peca? Como pode Deus se agradar de um homem que vacila? Como pode Deus se agradar de um homem que os seus caminhos, às vezes, não são os caminhos que Deus tem trilhado para você? Como pode? Mas existe um segredo dentro disso tudo. É que o problema não está em errar. O problema é o que você faz depois de ter errado. Existe algo e existe um segredo aqui dentro disso. Porque pecar, todos nós pecamos e destituídos fomos. Mas existe algo que nós podemos fazer para atrair a atenção de Deus para a nossa vida. Existe algo que nós podemos fazer para mudar o olhar de Deus para nós. E eu não estou dizendo que você pode comprar o amor de Deus, não. Mas você pode ser perdoado pelo amor de Deus. Você pode ser perdoado pelas atitudes que você toma depois de errar. Noé, sendo um homem que errou, achou graça diante dos olhos do Senhor. Jonatas, me fala algumas características desse homem, porque eu também preciso ter. Eu digo, ele era justo, ele era íntegro, ele fazia a vontade do Senhor. Jonatas, é difícil fazer a vontade do Senhor.
Eu entendo perfeitamente isso. E eu vim aqui para afirmar para vocês que às vezes fazer a vontade do Senhor vai requerer de você atitudes que você não queria tomar. Imaginem vocês, Deus dando uma ordem para Noé: construa uma arca. E imaginem vocês, Noé dando a informação de que aconteceria um dilúvio. Qual seria a sensação que Noé estava vivendo ao pregar a palavra e ver que as pessoas não estavam dando crédito à palavra? Mas eu quero dizer algo para vocês aqui nessa noite. O resultado que produz a sua obediência, ela é sobrenatural. Eu vou repetir essa palavra sobre a sua vida. O resultado sobre a vida daqueles que obedecem é viver o sobrenatural. Enquanto nós vivemos no ambiente terreno, tudo que acontece é terreno. Mas quando nós entendemos que nós precisamos nos envolver no mundo espiritual, consagrar a nossa vida ao Senhor e obedecer à vontade dEle, por mais que seja difícil, o resultado é viver uma vida no sobrenatural. Levante as suas mãos nessa noite, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus está dizendo para mim, para você aqui nessa noite, a partir do momento que você começar a obedecer a minha palavra, você vai viver o sobrenatural na tua vida. Você quer uma prova do resultado sobrenatural na vida de Noé? Noé foi o maior pregador de todos os tempos. Jonatas, tiveram pregadores que conseguiram mais almas para Jesus. Sim. Só que observem isso aqui. Noé não conseguiu ganhar a cidade, mas conseguiu ganhar a casa. E a maior dificuldade que nós temos hoje é de conseguir ganhar e administrar nossa casa rumo ao céu. A maior dificuldade que nós temos é de direcionar a nossa família rumo ao céu. Porque alguns não querem obedecer. Alguns não querem dar ouvido à pregação. Alguns conhecem a pregação, mas não querem cumprir. Mas eu quero dizer algo para você aqui nessa noite. Quando você entender o que a obediência vai atrair para a tua vida, você vai começar a obedecer sem medir esforços. A partir do momento que você começar a entender o que a obediência vai atrair para a tua vida, você vai obedecer sem medir esforços. Porque Noé não ganhou toda aquela cidade para Jesus, mas ele conseguiu entrar com toda a família na arca. E aqui vai uma palavra para a sua vida: você não vai entrar sozinho no céu, você não vai ficar sozinho dentro da igreja. Através da vida que você leva, o Senhor vai te usar para ganhar quem está à tua volta, para ganhar teus familiares, para ganhar as pessoas que precisam ouvir essa palavra. Você quer mais uma prova? Nós acabamos de ler sobre a vida dele. Moisés. Os irmãos sabem que na época de Moisés, o faraó estabeleceu um decreto. Qual foi o decreto? Para que matassem todos os meninos homens. E Deus, com todo o seu poder, Ele dá uma inteligência sobrenatural para os humanos, para nós seres humanos. E Ele dá uma estratégia para Joquebede. Joquebede, coloca o menino na água, porque eu vou dar o direcionamento para ele. Coloca o menino na água, porque eu vou conduzir ele. Eu estou te dizendo essa palavra para que você levante as suas mãos e receba. Coloque os seus desejos no colo do Senhor. Coloque os seus desejos sobre o Senhor e Ele vai conduzir as suas preocupações para que você saia triunfante desse problema. Vocês sabem o que acontece? O bebê chega na porta daquele palácio. Moisés cresce naquele local. Só que o que me chama a atenção é que Deus se sente atraído por Moisés. Como? Sabendo que Moisés tinha cometido um crime, que Moisés tinha cometido um homicídio. Como Deus pode se agradar de um homem desse? Simples.
fazendo com que a mente dele entenda que ele precisa de mudança. Enquanto você admitir e entender que você não pode viver uma vida de pecado, de que você deve se quebrantar todas as vezes depois que errar, Deus vai se agradar da tua atitude. O que atrai a graça do Senhor, o que atrai o olhar do Senhor para nós, é que quando nós erramos, nós não permanecemos no erro. O que atrai a glória de Deus para nós é o fato de que quando nós erramos, nós não permanecemos prostrados. Salmos 20, capítulo de número, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos o quê? Menção do nome do Senhor. Por que dessa palavra? É porque não é sobre a sua capacidade, é o nome dele. O nome dele está acima de todo nome, e todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Você quer ver mais uma coisa? Moisés abriu mão de todas as riquezas do palácio para receber o galardão do Senhor. Moisés achou graça também diante do Senhor. Olha isso aqui. Moisés era conhecido pelo Senhor pelo nome. Deus, todas as vezes que queria fazer alguma coisa, Deus falava com Moisés face a face. Como Deus pode se agradar de um homem desse? A pergunta que eu te faço é: o que esse homem tinha que eu preciso ter? Quebrantamento. 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 Eu e você precisamos ser quebrantados diante da presença do Senhor. Porque ele erra, mas não permanece. Ele erra, mas não insiste. Abre mão do pecado. Decide de uma vez por todas cumprir a voz de Deus. E o resultado, sabe qual foi? Falava com Deus face a face. Foi chamado por Deus de amigo. E ele viu a glória de Deus. O resultado para quem se quebranta diante do Senhor. O resultado para quem se curva diante do Senhor. O resultado para quem abandona a prática pecaminosa é viver o sobrenatural e receber do Senhor a glória dele. O maior benefício que você pode receber não é ter muito dinheiro, é ter a glória de Deus na sua vida. O maior benefício que um homem e uma mulher pode ter não é ter muitos bens, porque na mesma proporção que os bens vêm, eles também vão. O maior benefício que um homem pode ter é cumprir a vontade do Senhor na sua integralidade e viver os propósitos do Senhor de forma completa. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jonatas, Deus se agradava de Moisés? Claro. Jonatas, Deus se agradava de Moisés? Claro. Então quer dizer que ele também pode se agradar de mim? Com certeza. O que eu preciso fazer? Ora mais, se consagra mais, se quebranta mais, busca mais, persevera mais, se quebranta mais diante da presença de Deus. Você quer mais? Vocês lembram de Davi? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era valente, matou um urso, matou um leão, derrotou Golias. Era um adorador. E o Espírito Santo estava sobre ele. Mas existe um porém. Davi mandou matar um homem. Davi adulterou. E como pode um homem desse receber a atenção de Deus? Simples. Não continuou na prática pecaminosa. Não continuou fazendo aquilo que desagradava a Deus.
que aqui é o segredo para mim e para a sua vida. Talvez essa não seja a palavra que você esperava receber, mas é a palavra que Deus tem para mim e para você aqui nessa noite. Nós precisamos entender que a partir do momento que nós deixarmos todas as práticas pecaminosas, o Senhor se levantará do seu trono e vai se inclinar para ouvir o clamor da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, aqui está o diferencial. Porque enquanto você cumpre isso, Deus está se levantando para ouvir teu clamor. Enquanto você cumpre o que Deus fala, Deus está se levantando para ouvir a tua súplica. Entenda uma coisa aqui nessa noite: quando você abandona aquilo que Deus te pede, Deus se levanta para ouvir aquilo que você clama. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: eu e você precisamos clamar ao Senhor. Deus se agradava desse homem, Jonatas? Sim. A palavra de Deus nos confirma isso. Deus se agradava desse homem. Esse era o perfil do homem que Deus se agrada. Esse é um dos perfis que Deus se agrada. Você quer mais um? Não, deixa eu concluir para você. Sabe qual foi o resultado? Se tornou o maior rei de Israel. Você quer mais um resultado? Foi chamado por Deus como um homem segundo o seu coração. E aqui eu quero abrir um parêntese com vocês. Porque Deus confia coisas grandes, a meninos que são homens, mas não confia coisas grandes a homens que são meninos. Porque Deus não vai entregar coisas grandes na mão de gente que vai jogar de qualquer forma, vai jogar as coisas grandes de Deus fora. Deus não vai entregar as coisas grandes que Ele tem para você jogar fora. Você pode ser um menino, você pode ser novo, e eu quero aqui separar, porque maturidade não tem a ver com idade. Eu quero aqui separar para destacar que vocês adolescentes, que vocês jovens, que vocês adultos, que vocês senhores, todos vocês podem viver a plenitude do Evangelho, todos vocês podem viver a graça e a glória de Deus, todos vocês podem atrair a graça de Deus e o olhar de Deus para a tua vida. Deus está completamente disposto a entregar coisas grandes, mas Ele precisa que você esteja completamente pronto para receber. Porque Deus não vai entregar qualquer coisa na sua mão. E Ele não quer que você jogue fora também. Vocês já perceberam? Existem pessoas que oram tanto, que buscam tanto, que clamam tanto, e quando recebe, joga tudo fora. Tem gente que enquanto está clamando e ainda não recebeu de Deus aquilo que pede, ela está na consagração, ela está no círculo de oração, ela está no culto da unidade, ela está no culto do absurdo, ela está na escola bíblica dominical e ela está no culto de adoração. Todos os cultos que você procurar, ela está aqui, adorando e bendizendo ao Senhor. Aí, ela vai lá e recebe de Deus aquilo que tanto pediu. Quando você vai procurar, já não está mais aqui. Por quê? Porque não estava pronta para receber. Quem aqui é pai e mãe? Levante suas mãos, por favor. Quantos aqui já passaram pelo fato de um filho pedir alguma coisa e você não querer dar, mas o filho insistir tanto, que você acaba cedendo? Quantos aqui já fizeram isso? Ah, vocês são bênçãos, nunca fizeram isso. Quantos aqui já fizeram isso? Levante as suas mãos, por favor. Tem momentos que Deus nos dá coisas, nos dá situações, entrega nas nossas mãos aquilo que nós ainda não estávamos preparados para receber. E será que o erro é de Deus? Não. O erro é porque a gente foi insistente na coisa errada. Porque nós precisávamos insistir para ter a presença. Nós precisávamos insistir para ter a glória.
para ver a presença do Senhor face a face, assim como Moisés viu. Mas não, nós estamos aqui pedindo bens materiais, nós estamos aqui pedindo coisas terrenas. E Deus, Ele chega um momento que Ele vai e cede para você, porque você fica insistindo, mas é porque você não está preparado para receber. Deus sabe que você não está preparado, mas mesmo assim cede. Mas talvez você vai se prejudicar por ter recebido aquilo que pedia. Você lembra do filho pródigo? Pediu o que queria, recebeu o que queria, perdeu tudo o que tinha, voltou para a casa do pai. Entenda uma coisa, é melhor você permanecer sem nada no lugar onde está, do que você sair com tudo para um local onde você logo vai perder. Do que você ter coisas grandes na sua mão e quando você sair do lugar onde você está, você começar a perder tudo. Não vale a pena ter coisas, não vale a pena ter dinheiro, não vale a pena ter bens, se não for para ter a presença do Senhor. Nós precisamos entender que não vale a pena sair do lugar se a presença de Deus não for conosco. Por favor, preste atenção nessa palavra. Por favor, não vale a pena crescer se a presença de Deus não for conosco. Não vale a pena avançar se a presença de Deus não for conosco. O que nós precisamos fazer? Clamar ao Senhor para que Ele se agrade do nosso caminho e para que nesse avanço Ele vá nos direcionando. É claro que Deus quer que você avance, mas Ele quer que você avance debaixo da direção dEle. Deus quer que você avance, Deus quer que você alcance, mas Deus quer que você consiga tudo isso debaixo da direção que Ele tem para a tua vida. Qual é o perfil do homem que Deus se agrada, Jonatas? Lembra de Eliseu? Certo dia, passando por aquele caminho, a sunamita olha para Eliseu e fala com seu marido: esse homem que tem passado por aqui, ele é um homem? Ele é um santo homem? Como que aquela mulher teve percepção de que aquele homem era o homem de Deus? Será que estava escrito na testa de Eliseu, homem de Deus? Precisa disso? Não. Porque o que você faz já condiz com ser ou não ser um homem de Deus. Já condiz em ser ou não ser uma mulher de Deus. Você não precisa ficar falando que você é ou que você deixa de ser. Deus se encarrega de dar testemunho de você. Eu vou repetir essa palavra. Deus se encarrega de dar testemunho de você. Você não precisa abrir os seus lábios para dizer nada. Deus se encarrega de falar se você é ou se você não é. É Ele quem te justifica. E todas as vezes que nós abrimos nossos lábios para poder começar a nos justificar, nós estamos abrindo mão da justificação de Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você ainda vai querer se justificar? Ou está decidido a receber a justificação de Deus? Eu quero que vocês entendam que talvez a justificação que vocês querem vai demorar muito tempo. Talvez a justificação que você quer ouvir e receber da parte de Deus vai demorar muito tempo, mas não importa. O importante é que Ele justifique você. Não importa quanto tempo você vai precisar ser caluniado. Não importa quanto tempo você vai precisar ser apedrejado. Quantas vezes você vai precisar ser criticado. Mas o que importa é que o próprio Deus dê testemunho de você. Sabe qual foi o resultado de ser um homem que andava segundo a vontade de Deus? Ele ressuscitou o filho daquela mulher sunamita. E ele foi reconhecido por operar o dobro dos milagres que o profeta que o antecedeu operou. É difícil? Com certeza. Mas vale a pena? Muito. Vou te contar mais uma experiência. Lembra de Jó? Como Jó pode ter sido um homem que agradava o coração de Deus? Jó é um caso diferente. Porque Jó não cometeu nenhum erro. Mas como é que alguém permanece na presença de Deus, perdendo tudo, sem ter cometido um erro? A pergunta que eu faço para os senhores é: será que você permaneceria?
Será que se fosse você perdendo filhos, perdendo bens, perdendo coisas, permaneceria com a mesma postura que Jó permaneceu? É fácil nós dizermos que é mais fácil porque Jó não cometeu erros. Mas quando, na verdade, é mais difícil. Porque uma pessoa que não cometeu erros e sofrer algumas situações, o que na hora vem à nossa mente é começar a questionar o porquê de estarmos passando por tudo isso. Mas Deus se encarrega de te justificar. Deus se encarrega de falar por você. Quando Satanás ele se apresenta diante do Senhor, Deus, ele se encarrega de dar testemunho de Jó. Tens observado meu servo Jó? Homem reto, homem justo, homem íntegro e que teme ao Senhor. Quando nós temos o temor do Senhor no nosso coração, quando nós nos enquadramos dentro dessas características que o próprio Deus deu testemunho de Jó, ele também assume a tua responsabilidade. Meu irmão, você não vai precisar se trocar por qualquer coisa, não. Na verdade, por nada. Você não vai precisar se preocupar e sujar suas mãos. Você não vai precisar se envolver com problema. Deus, ele vai te justificar. Ele vai te justificar no teu trabalho. Ele vai te justificar na tua escola. Ele vai te justificar no meio da tua casa. Ele vai te justificar. Você quer ver o resultado? O Senhor virou o cativeiro de Jó. Mas quando, Jonatas? Capítulo 42, versículo de número 10. Deus muda o cativeiro de Jó quando ele estava orando. É isso que atrai a presença do Senhor para a tua vida. É enquanto você está perdendo, mas está orando. É enquanto você está passando por situações que não queria passar, mas está orando. Enquanto está sendo criticado, mas está orando. Enquanto você está sendo injustiçado, mas continua orando. Você precisa entender que se Deus não fizer na hora que você quer, não tem problema algum. Em algum momento Ele vai fazer. Não o que você quer, mas o que precisa ser feito. Porque o que você quer, às vezes, é menor do que Ele tem para fazer. Muitas das vezes, o que nós preparamos, ou na verdade, todas as vezes, o que nós preparamos é abaixo do que Deus preparou para nós. É completamente abaixo, porque os nossos pensamentos não se comparam aos pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos não conseguem chegar nem perto dos pensamentos de Deus. O Senhor acrescentou tudo em dobro, quanto Jó tinha antes. Mas aqui eu quero te dizer uma coisa. Nós citamos alguns exemplos de um perfil que agrada a Deus, ou que Deus se agrada. Mas nós precisamos entender que se a mentalidade não estiver curada, a gente vai ficar sempre caminhando em círculo. Por quê, Jonatas? Você lembra quando Moisés ele envia 12 espias a espiar a terra prometida? Quando eles voltam de lá, eles voltam trazendo um recado. E éramos aos seus olhos como gafanhotos. Calma aí. Foram aqueles homens que estavam naquela terra que tinham dito que eles eram gafanhotos? Não. Foram eles que se viram como gafanhotos. A tua mentalidade vai determinar onde você vai chegar e aonde você não vai chegar. Se a sua mentalidade for pequena, você vai ficar sempre vivendo em coisas pequenas. Mas se a sua mentalidade for grande, o que Deus vai confiar nas suas mãos são coisas grandes. São coisas que você não consegue dimensionar. São coisas que você não consegue ter nem noção. Mas Deus vai te entregar. Porque Deus não entrega coisas grandes a quem tem uma mentalidade pequena. A tua mentalidade vai determinar o tamanho daquilo que você vai receber. Talvez você vai receber, só que numa proporção menor. Um ministério, mas reduzido, porque a tua mentalidade é reduzida.
Uma igreja, porque você é reduzido. Deus vai te dar um trabalho, mas reduzido porque a tua mentalidade é pequena. Quer um segredo? Comece a orar a partir de hoje para que a mentalidade seja transformada, para que a mentalidade seja mudada, para que você comece a viver o novo de Deus, coisas grandes da parte de Deus na tua vida. O povo saiu do Egito, mas tinha uma mentalidade medíocre. Entenda isso aqui. Ser medíocre significa não ter qualidades ou habilidades suficientes para se destacar naquilo que se propõe a fazer. Como assim? O medíocre é aquela pessoa que faz, mas ela nunca faz o melhor. O medíocre é aquele que pega para fazer. Não, eu quero. Não, eu vou. Não, conta comigo. Mas quando você vai observar aquilo que tem sido feito, não tem sido feito com amor. Não tem sido feito com prazer. Não tem sido feito da forma como Deus quer que você faça. E entenda uma coisa, Deus não quer ter medíocres dentro da casa dele. Deus não quer ter pessoas com uma mentalidade medíocre dentro da casa dele. Deus quer que a mente seja transformada. A palavra de Deus em Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, vai dizer o quê? E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Deus não quer que você veja somente. Deus quer que você experimente aquilo que você não se conformou. É difícil tomar uma postura diante de um conformismo que nós estamos vivendo. Mas quando você não se conforma, Deus faz com que você experimente daquilo que você teve postura para se posicionar. É difícil às vezes se posicionar, meu irmão. É difícil porque às vezes vai exigir um pouco mais de renúncia da sua parte. Vai exigir de você um pouco mais de esforço. Vai exigir de você um pouco mais de dedicação. Vocês lembram do texto de Mateus, capítulo número 25, versículo de número 14 ao versículo de número 30? Vamos abrir, por favor, Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14. Nós vamos estar lendo esse texto porque também fala sobre isso. Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 14 ao versículo de número 30. Olha só. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 25, 14, perdão. Estava lendo o capítulo 24. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe a ele os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte que o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, e também com estes eu ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. E aqui tens o que é teu.
Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Tudo o que Deus não quer é que você seja um servo medíocre. Porque Deus não quer te lançar nesse local. Essa parábola nos mostra que uma pessoa medíocre, ela faz, mas não faz o melhor. Ela faz, mas não se empenha em fazer. Ela faz, mas não faz com amor. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nós precisamos entender que Deus se agrada quando nós fazemos o melhor. Por mais que o seu melhor seja pouco, Ele se agrada. Deus não está querendo que você arrume com os outros muitas coisas para poder utilizar na obra dele. Deus conta com pouco, mas conta com pouco bem feito. Conta com pouco que é enraizado, que está estruturado, que passa pelas situações, mas permanece de pé. Qual é o servo que é medíocre dentro desse texto? Aquele que tinha um talento e não fez nada com o talento que foi lhe dado. O diferencial não é somente fazer, mas fazer com excelência aquilo que lhe foi confiado. Entenda uma coisa aqui nessa noite. O Senhor confia em você. Levante as suas mãos para glorificar a Ele por isso. Ele confia em você. E é por isso que nas suas mãos tem alguns talentos que Ele te entregou. Mas Ele quer que você multiplique esses talentos. Entenda isso aqui. Vai haver um dia que nós vamos precisar prestar conta desses talentos que foram confiados a nós. E Deus não quer te considerar como um servo medíocre. Deus quer que você seja considerado como um servo bom e fiel, que fez a obra pagando o preço, mas fez a obra crescer. Que sofra nós, mas que não sofra a obra de Deus. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Entenda que nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Nem sempre o que é mais prático é o melhor a se fazer. Por mais que você gaste um pouco mais de esforço, por mais que você gaste um pouco mais, que você sacrifique um pouco mais para chegar no local onde Deus quer que você chegue, faça com excelência, para que você seja considerado como um servo bom, como um servo fiel e como um homem que Deus se agrada. Coloque a mão sobre o seu coração e eu quero orar com você aqui nessa noite. Senhor Jesus, a Tua palavra foi ministrada aqui neste lugar. E eu tenho certeza que a Tua palavra ela não volta vazia. Antes, ela tem o efeito que lhe apraz. E eu quero glorificar porque nós temos sido fiel àquilo que o Senhor tem confiado ao nosso coração. E o que nós queremos te pedir nessa noite, Espírito Santo, é que nós não sejamos considerados um servo infiel, um servo inútil, um servo medíocre. O que nós te pedimos aqui nessa noite é para que o Senhor venha mudar a nossa mentalidade. É para que o Senhor venha mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar. É que o Senhor venha mudar num completo a nossa vida, que nós venhamos permitir que essa palavra gere mudanças dentro de nós. Nós queremos te pedir que essa palavra encontre espaço para ser germinada dentro do nosso coração. Nós queremos te pedir que nós venhamos ter as características de um homem que Deus se agrada. E nós venhamos ter as características de um perfil que agrada ao Senhor.
Nós não somos perfeitos, mas nós estamos aqui buscando agradar ao Senhor. E o que eu oro nessa noite é para que a tua igreja tenha de uma vez por todas a mentalidade transformada pelo Senhor, e que o Senhor nos faça entender que quanto mais nós fizermos, mais nós vamos precisar nos sacrificar. Quanto mais nós crescermos, mais nós precisaremos nos curvar diante do Senhor, porque crescer significa estar cada vez mais na tua dependência. E o que nós oramos é que a tua igreja viva na dependência do Senhor, que a tua igreja viva debaixo da tua dependência, que nós não venhamos dar nenhum passo nem para a direita nem para a esquerda fora da presença do Senhor, mas que nós venhamos fazer tudo debaixo da direção que o Senhor tem para a nossa vida, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansa na caminhada, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, chega adiante e não olhes para trás, mas segura nas mãos de Deus e vai. Alguém nessa noite para aceitar Jesus? Afastado, não crente, deseja se reconciliar? Levante uma de suas mãos e nós vamos orar por você. Temos alguém? Se não temos, que o Senhor, cadê? Levante a mão. Tem um rapaz lá atrás. Alguém ajude ele a vir até a frente. Esse moço. Ele esteve aqui hoje pela manhã, né? Voltou agora à noite e ele está aceitando a Jesus como Salvador da sua vida. Estenda suas mãos, por favor. Não converse. Hora do apelo é uma hora de guerra espiritual. Que às vezes a pessoa está ali no banco, quebrantada, desejosa por servir a Jesus, por entregar a sua vida, mas existem